Tem gente que diz que amor e estrada não combinam, que o asfalto é para quem vive em movimento e não para quem se apega. Mas quem anda pelas bandas da BR-116 sabe que essa regra não vale para todo mundo. Dizem que ali, entre um caminhão que ronca alto e outro que se perde na neblina, vive uma história que mistura paixão, dor e assombração. Você já ouviu falar do Tonhão? Aquele caminhoneiro casca grossa, coração mole, que conheceu o amor de um jeito que homem nenhum sonha, nem nos melhores nem nos piores pesadelos. Uma mulher que surgia só à noite, com um olhar que congelava a espinha e uma voz que fazia até o rádio do caminhão se calar. Mariana era seu nome. Bela, enigmática, e com um jeito de quem escondia o mundo inteiro atrás do sorriso. O problema? Ela já não era deste mundo. E mesmo assim, aparecia. Sempre na mesma curva, no mesmo posto, sob a mesma lua pálida. Era amor de estrada, mas com gosto de mistério. Essa história não é para qualquer um. Não é romance de novela nem lenda de boteco. É coisa que quem vive na boleia sente na pele ou nas costas, quando o frio estranho bate de repente e o retrovisor embaça sem motivo. A BR-116 é longa, mas o caminho entre o amor e o medo, meu amigo, é mais curto do que se pensa. Se você acha que já ouviu de tudo, segura essa. Mariana morreu há anos, num acidente trágico, num trecho amaldiçoado da estrada. Só que para Tonhão, ela nunca foi embora. E é aí que a coisa começa a desandar, quando o coração insiste no que os olhos fingem não ver. Vai lendo com calma, porque cada curva dessa história esconde uma revelação. E não se espante se, ao final, você olhar duas vezes pro acostamento. O que Tonhão viveu virou lenda, mas começou como qualquer amor, com um encontro inesperado e um olhar que grudou no peito. A diferença é que esse amor cruzou a fronteira entre o que é vivo e o que não devia mais voltar. E quando um fantasma carrega saudade, ele não aceita um adeus fácil. Ele volta, mesmo que seja numa noite de tempestade, com trovões rasgando o céu e pneus deslizando no breu. Agora, te pergunto, até onde você iria por um amor perdido? Estaria pronto para enfrentar o impossível, só para reviver o que já foi? Respira fundo, ajeita aí na cadeira. Porque essa viagem vai ser longa, sombria e cheia de saudade. Tonhão era o tipo de homem que não se encontra mais por aí. Braço grosso, barba por fazer e aquele olhar que já viu mais do que devia na vida. Rodava o Brasil de ponta a ponta, mas era na BR-116 que ele se sentia em casa. Não ligava para luxo, nem para conversa fiada. Seu mundo era o caminhão, o ronco do motor e o cheiro de óleo diesel no ar. Desde jovem, acostumou-se com a solidão. A boleia era seu lar, a estrada sua companhia. Enquanto muita gente reclamava da distância, Tonhão encontrava uma estranha paz nos quilômetros que deixava para trás. Gostava do rádio tocando sertanejo antigo, da comida simples dos postos e das histórias que só caminhoneiro conta. Tinha alma de velho guerreiro. Apesar da casca dura, era um homem de coração mole. Se emocionava com cartas antigas, guardava fotografias embaixo do colchão do caminhão e sempre ajudava quem precisava. Já socorreu colega atolado, já dividiu marmita com desconhecido e até já chorou com saudade da mãe. Um rústico sensível, daqueles que ainda acreditam em palavra dada e abraço sincero. Tonhão não tinha filhos, nem mulher esperando em casa. E não era por falta de oportunidade. É que o coração dele era seletivo, daqueles que não se entrega fácil, mas quando se entrega, vai até o fim. Já teve amores passageiros, mas nenhum que fizesse ele pensar em parar de rodar. Até aquele dia. Aquele dia em que Mariana surgiu como quem não pede licença e bagunça tudo. Era conhecido entre os outros caminhoneiros. No rádio, todo mundo sabia quem era o Tonhão da Boleia Azul. Sempre educado, piadista e com uma risada inconfundível. Mas tinha dias em que ficava calado, com o olhar perdido na linha do horizonte, como se lembrasse de algo que preferia esquecer. E ninguém ousava perguntar. Gostava de ler quando parava nos postos. Tinha sempre um livro no painel, desde Machado de Assis até Paulo Coelho. Dizia que ler ajudava a manter a mente no lugar. Uma vez comentou que o livro velho e o mar parecia ter sido escrito para ele.
A gente também briga com monstros invisíveis na estrada, disse, com um meio sorriso no canto da boca. Não era de reclamar. Mesmo nos piores dias, pneu furado, carga atrasada, fiscalização pegando no pé, Tonhão respirava fundo e seguia. Reclamar não enche tanque, costumava dizer. Para ele, a estrada era como a vida cheia de buraco, mas com paisagens que valem a pena. E essa filosofia era o que mantinha ele firme, até Mariana aparecer. Nunca teve medo de nada, enfrentava estrada ruim, dirigia na chuva, encarava serras traiçoeiras. Mas no fundo, Tonhão carregava um medo que nunca confessava, o de amar e perder. E talvez, por isso, tenha tentado manter distância quando sentiu aquele frio estranho no peito. Mas o coração não obedece sinal de trânsito, né? Tonhão era esse misto de força e fragilidade, coragem e saudade. Um homem marcado pelo tempo, mas ainda com espaço no peito para algo novo ou antigo demais para se esquecer. Foi esse coração aberto que atraiu Mariana. E, sem saber, ele já estava preso numa história que ia muito além do que os olhos podiam ver. Tudo começou numa dessas noites em que a estrada parece sussurrar segredos com o vento. Tonhão tinha parado num posto simples, desses no meio do nada, só para tomar um café forte e espantar o sono. Era tarde, a chuva ameaçava cair e o silêncio do lugar era quase sagrado. Foi então que ele a viu pela primeira vez, Mariana, encostada na mureta, como se tivesse saído de um sonho ou de um susto. Ela não parecia ter vindo de lugar nenhum. Estava ali, do nada, com uma presença que gelava o ar ao redor. Cabelos escuros, pele pálida demais para alguém daquele calor, olhos que carregavam um peso antigo. Mariana se aproximou com calma, como se já conhecesse Tonhão há muito tempo. E falou baixo, com um sorriso enigmático: tá tudo bem por aí, caminhoneiro? Tonhão não era de se impressionar fácil. Já tinha visto de tudo nessa vida. Mas aquela mulher mexeu com ele de um jeito diferente. Não foi só pela beleza, era algo mais. Um magnetismo estranho, quase hipnótico. Conversaram por horas naquela noite. Sobre a estrada, sobre perdas, sobre coisas que ele nem costumava dividir com ninguém. E ela ouvia, sempre atenta, como se entendesse. Depois daquele encontro, as coisas mudaram. Mariana aparecia de tempos em tempos, sempre em noites escuras, sempre nos mesmos trechos da BR-116. Às vezes no posto, às vezes à beira da estrada, esperando, como se soubesse exatamente onde ele ia parar. Nunca mandava mensagem, nunca ligava, mas ela estava lá, como se sentisse quando ele precisava dela. Os papos eram cada vez mais profundos. Falavam sobre solidão, sobre sonhos abandonados, sobre o tempo que escapa entre os dedos. Tonhão, que sempre foi fechado, começou a se abrir. Mariana não dizia muito sobre si, mas ouvia como ninguém. E quando falava, suas palavras tinham peso. Tem coisa que nem o tempo conserta, Tonhão, ela disse uma vez. Ele nunca esqueceu. Por mais que fosse estranho, ele passou a esperar por ela. Programava as rotas para passar pelos mesmos lugares. Diminuía o ritmo, deixava a rádio no volume baixo, só para ver se ouvia a voz dela primeiro. Era como se Mariana fosse a calmaria que ele nunca teve. Mas ao mesmo tempo, havia algo inquietante. Como se cada encontro deixasse um rastro de mistério no ar. Outros caminhoneiros notaram a mudança. Tonhão tá mais calado, diziam. E ele só dava de ombros. Não sabia explicar. Como explicar alguém que surge do nada, sem origem, sem destino, mas que parece conhecer sua alma inteira? Era como se Mariana pertencesse a outro mundo. Um mundo paralelo àquela BR sem fim, cheio de sombras e saudades. Um dia, numa dessas paradas, ela disse que gostava de ouvir ele cantar. E Tonhão, que nunca cantava para ninguém, pegou o violão velho que carregava na boleia e tocou Estrada da Vida. Ela sorriu, mas havia tristeza naquele sorriso, como se cada nota trouxesse memórias que não deveriam mais estar ali. Foi nessa noite que ele percebeu que havia algo além do normal naquela mulher. O que era apenas um encontro curioso se transformou em hábito, depois em necessidade. Tonhão já não conseguia atravessar a BR-116 sem procurá-la com os olhos.
Mariana, com sua presença etérea, se tornou parte da paisagem da estrada, mas ao mesmo tempo, destoava de tudo. Como uma miragem que insiste em não desaparecer. E, sem perceber, ele estava preso. Preso em algo que ainda não sabia nomear. A relação entre Tonhão e Mariana foi ganhando uma intensidade que ele não soube explicar. Não era só a beleza dela, nem o jeito misterioso com que ela surgia, era algo muito mais profundo. Algo que fazia o coração dele bater mais forte a cada vez que se viam. Era como se ela tocasse uma parte dele que ele nunca soubera que existia. Algo que nem o asfalto ou os quilômetros intermináveis da BR-116 podiam apagar. Mas havia um detalhe que Tonhão não conseguia ignorar. Cada vez que estava perto de Mariana, um frio estranho parecia tomar conta do ambiente. Não era só o vento cortante da estrada, mas algo mais, como uma presença gélida que vinha de dentro dela. O ar ficava pesado, os olhos dela pareciam brilhar com uma luz própria, e o relógio no painel do caminhão começava a marcar o tempo de forma estranha. As horas se arrastavam, como se o tempo não obedecesse mais às regras. Além disso, sempre que se olhavam no espelho retrovisor, a visão parecia embaçar. Um vapor denso, como se a própria imagem deles estivesse sendo consumida pela névoa. Tonhão tentou ignorar, jogando a culpa na umidade da estrada, mas havia algo muito mais inexplicável acontecendo. Aquela mulher não estava ali por acaso, e ele sabia disso. Em certos momentos, quando estavam sozinhos, Mariana não parecia ter mais os traços de uma mulher viva. Seu olhar parecia distante, como se ela estivesse olhando além de Tonhão, como se estivesse procurando por algo. Ou alguém. E ela nunca falava sobre onde morava. Quando ele perguntava, ela apenas sorria suavemente e dizia: "O meu lugar é aqui, com você, enquanto o tempo ainda me permite." Era um amor apaixonado, mas também carregado de uma estranha angústia. Tonhão sentia que a qualquer momento algo ia mudar. E, de fato, algo começou a mudar. Em uma noite, depois de mais uma longa conversa, Mariana o beijou. Foi um beijo suave, mas ao mesmo tempo, arrebatador. Quando se separaram, Tonhão sentiu uma sensação de vazio, como se algo estivesse faltando. Ela se afastou lentamente, mas não disse nada. Apenas olhou para ele com aquele olhar enigmático, como se soubesse que aquele momento era a última vez que ele veria aquele rosto ou seria. Mariana sempre parecia estar ali por um motivo específico. As palavras dela, os gestos, tudo parecia ter um sentido mais profundo, mas ele não conseguia entender. Era como se ela fosse uma peça de um quebra-cabeça que não se encaixava. E, pior, ele sentia que a estrada, por mais longa que fosse, não teria fim se ele não entendesse o que estava acontecendo. Foi nessa época que ele começou a perceber outros sinais estranhos. O caminhão, que ele conhecia como a palma da mão, começava a apresentar falhas misteriosas. O motor roncava de maneira diferente, as luzes piscavam sem razão, e ele sentia um peso inexplicável em seu peito, como se estivesse carregando uma carga que não era sua. Ele não sabia se era o amor por Mariana ou algo mais, algo que estava além de sua compreensão. E então, em uma noite particularmente fria, depois de Mariana sair de cena, Tonhão notou algo ainda mais peculiar. O espelho retrovisor, normalmente claro e limpo, estava completamente embaçado. E por mais que ele passasse a mão sobre o vidro, a névoa não saía. Como se a estrada tivesse guardado algo que não poderia ser visto a olho nu, mas apenas sentido com o coração. O que era aquilo? A sensação de que ele estava sendo puxado para um lugar que não podia entender foi crescendo. Ele já não sabia mais se estava amando Mariana ou se estava sendo arrastado por um destino que ele não podia controlar. O que ele tinha certeza, no entanto, é que ela não era uma mulher comum. E ele estava cada vez mais perdido na realidade dela. Tonhão não conseguia mais ignorar os sinais. Cada vez que olhava para Mariana, uma sensação de desconforto invadia, algo que ele não podia nomear, mas que estava sempre ali, à espreita. O clima entre eles já não era mais o mesmo. Ele sabia que havia algo que ela não lhe contava, algo que se escondia atrás daquele olhar profundo e enigmático. E, como todo bom caminhoneiro, Tonhão não era de se deixar enganar facilmente, ele queria respostas. O mistério ficou tão grande que ele não pôde mais evitar.
Numa noite, após mais um daqueles encontros no posto de estrada, Tonhão tomou uma decisão. Preciso saber quem você realmente é, pensou consigo mesmo. E foi atrás. Não na estrada, mas nos lugares onde Mariana nunca ia. Começou a perguntar para moradores locais, antigos caminhoneiros que tinham passagem pela BR-16, e até para a mãe de Mariana, que ele localizou numa cidade próxima. Aos poucos, a verdade começou a se desenrolar diante de seus olhos, e ela não era nada do que ele imaginava. Mariana, a mulher que ele acreditava ser tão real quanto ele, na verdade, havia morrido 7 anos antes. Em um acidente trágico, na mesma BR-16, onde ele passava com seu caminhão. O veículo dela havia se colidido com um caminhão de carga, e a notícia tinha repercutido por toda a região. A dor da perda foi tamanha que a mãe de Mariana nunca superou. E ali, naquela pequena cidade, a história de Mariana era conhecida como uma lenda de amor perdido. Foi a mãe de Mariana quem contou a história com um pesar imenso. Ela te amava muito, Tonhão, disse a mulher com os olhos marejados. Antes de ir embora, ela falava tanto de você. Queria te encontrar, te dizer o quanto sentia sua falta, mas nunca teve coragem. Quando o acidente aconteceu, ela ainda estava à espera de você. Ela sabia que um dia vocês iam se reencontrar. A revelação foi como um soco no estômago. Tonhão ficou atônito. Como poderia Mariana ser uma alma perdida, um fantasma de uma paixão que ele não sabia que existia? Ele, que sempre havia acreditado na vida real, no concreto, nas coisas que podiam ser tocadas com as mãos, agora se via frente a frente com uma realidade sobrenatural. A mulher que ele amava, que lhe fazia o coração acelerar, que o fazia se sentir vivo, estava morta. E não parou por aí. Quando Tonhão investigou mais a fundo, descobriu que a morte de Mariana não havia sido apenas uma tragédia, mas um evento cercado de mistério. Alguns diziam que a região estava amaldiçoada, que acidentes inexplicáveis aconteciam ali com uma frequência estranha. Outros falavam de aparições, de luzes misteriosas no caminho e de caminhões que pareciam ser seguidos por uma presença invisível. Tudo isso, de algum modo, parecia se conectar com a história de Mariana. Tonhão, no fundo, ainda estava em choque, tentando entender o que aquilo significava para sua vida. Como ele poderia continuar amando alguém que não estava mais neste mundo? Como ele poderia seguir em frente sabendo que a mulher que lhe roubou o coração estava de alguma forma, sempre, ao seu lado? Ele não sabia o que fazer com a dor da descoberta e o peso da saudade que se formava dentro dele. A cada pedaço da história que ele desvendava, uma nova peça do quebra-cabeça se encaixava, mas, ao mesmo tempo, mais perguntas surgiam. Se ela estava morta, o que ela estava fazendo com ele? Por que se manifestava de maneira tão intensa, tão real? Por que aparecia com aquele sorriso que parecia esconder um segredo tão profundo e doloroso? A vida de Tonhão foi virando um emaranhado de emoções conflitantes. Ele sentia o amor por Mariana com uma intensidade que o consumia, mas ao mesmo tempo, o medo o corroía. Ele não sabia como lidar com o fato de que estava se apaixonando por um fantasma. E, pior ainda, não sabia se isso significava que ele também seria tragado para o mesmo destino de Mariana. A revelação sobre o passado de Mariana mexeu com Tonhão de uma maneira que ele nunca imaginou. As noites escuras e as conversas misteriosas passaram a assombrá-lo. O que antes era um amor romântico, agora parecia um peso insuportável. Ele tentava encontrar uma explicação lógica para tudo o que estava acontecendo, mas nada fazia sentido. Como poderia ele estar se apaixonando por uma mulher que não estava mais viva? E, mais importante, como continuar sua vida sabendo que ela, de algum modo, ainda estava ali, acompanhando seus passos? Nos primeiros dias após a descoberta, Tonhão entrou em negação. Ele se recusava a acreditar que o que sentia por Mariana não era real. Ela está aqui. Ela é real. Eu a vejo, eu a toco, repetia para si mesmo, tentando afastar a ideia de que aquilo era apenas um fantasma, uma manifestação do que ele chamava de amor perdido. Ele se recusava a aceitar a verdade de que estava se apaixonando por algo além da morte. Mas a negação não durou muito. Quando ele olhava para os espelhos do caminhão e via o rosto de Mariana refletido,
algo dentro dele começava a quebrar. O frio que ela trazia, as sensações estranhas, as falhas inexplicáveis no motor do caminhão, tudo aquilo se tornava cada vez mais difícil de ignorar. Ele não sabia como lidar com aquilo. O amor que ele sentia por ela era real, mas também o assustava profundamente. O peso da situação começou a afetar a saúde de Tonhão. Ele passou a dormir pouco, a se alimentar mal, e o estresse das viagens constantes piorou. Em uma dessas paradas, ele teve um surto de pânico no posto. Sentiu-se totalmente perdido, como se estivesse preso em uma realidade que ele não podia controlar. A imagem de Mariana não saía de sua mente, e a presença dela parecia seguir cada movimento seu, como uma sombra persistente. Foi nesse momento de total colapso emocional que Tonhão tomou uma decisão drástica: venderia o caminhão. Abandonaria a estrada, se afastaria de tudo que o conectava a ela. Ele pensou que, ao fazer isso, conseguiria finalmente se libertar desse vínculo sobrenatural, dessa obsessão que estava consumindo sua mente e seu espírito. Deixe para trás tudo que o amarrava àquela realidade torturante. Mas vender o caminhão e deixar a estrada não foi tão simples quanto ele imaginava. Tonhão sabia que estava fugindo, tentando escapar de algo que não podia ser evitado. A sensação de que Mariana estava sempre por perto, de que ela nunca o deixaria em paz, continuava. Ele tentava preencher o vazio com novas rotas, novas paisagens, mas nada parecia se encaixar. Ele não conseguia encontrar um lugar onde o amor por ela não o perseguia. A cada quilômetro que ele rodava, a saudade e a dor ficavam mais intensas. Ele já não sabia mais o que era real e o que era apenas fruto de sua mente perturbada. Em uma manhã fria, ao acordar, percebeu que o vazio dentro de si, a ausência de Mariana, ao invés de aliviar, estava tornando tudo ainda mais insuportável. Ele se perguntava se realmente seria possível esquecer uma paixão que o marcará de maneira tão profunda. Tonhão tentou se convencer de que, ao abandonar a estrada e o caminhão, ele poderia encontrar a paz. Mas a verdade era que, em seu íntimo, ele sabia que isso não resolveria nada. Ele estava tentando fugir daquilo que o consumia, mas o amor de Mariana, assim como sua presença fantasmagórica, era algo que ele não poderia deixar para trás. Era algo que o seguiria, mesmo que ele tentasse se esconder em outros lugares, em outras vidas. O colapso psicológico de Tonhão não foi apenas um momento de fraqueza. Foi a tomada de consciência de que ele estava preso em um destino que não escolheu, mas que agora era impossível de evitar. A estrada, o caminhão e até mesmo a lembrança de Mariana se tornaram os grilhões que o mantinham preso a algo que estava além do entendimento humano. Anos haviam se passado desde que Tonhão abandonara a estrada e deixara para trás o caminhão que tanto amava. Ele tentava seguir uma vida mais tranquila, longe daquelas lembranças perturbadoras. Mas, por mais que tentasse se convencer de que o amor por Mariana era apenas uma ilusão, havia algo dentro dele que ainda não conseguia esquecer. A sensação de que ela estava à espreita, como uma sombra indesejada, nunca o deixou. Foi numa noite de tempestade, quando os ventos cortavam a escuridão da BR-116 e a chuva caía com força, que a aparição de Mariana se deu de maneira irrefutável. Tonhão estava em sua casa, longe de qualquer estrada, tentando relaxar após um dia de trabalho. O trovão retumbava lá fora, mas o silêncio dentro de casa era absoluto até que a porta da frente se abriu lentamente. Tonhão levantou-se rapidamente, assustado. O vento, forte como uma fera indomada, parecia ter arrombado a porta, mas ao olhar, não havia sinal de que o tempo tivesse causado aquele estrago. E foi então que ele a viu. Mariana, em sua forma espectral, estava ali, na porta, com a mesma aparência etérea que ele vira nos seus momentos mais profundos de desespero. Seus cabelos estavam desfeitos, o rosto pálido como a lua cheia. E sua voz, suave como o vento da tempestade, cortou o silêncio da noite. Amor, cheguei. Tonhão congelou. O medo e a saudade se misturaram de uma forma avassaladora. Ele sabia o que estava vendo, mas sua mente se recusava a aceitar. Ela estava ali, na sua frente, como se o tempo não tivesse passado, como se nada tivesse mudado. Mariana, a mulher que ele amava, que ele havia perdido, estava de volta. E sua presença parecia mais forte, mais urgente do que nunca.
Ela entrou lentamente na casa, como se o espaço fosse tão natural para ela quanto qualquer outro. Não havia nada mais no mundo que Tonhão quisesse do que abraçá-la, tocá-la, beijá-la. Mas algo o impedia. A sensação de que aquela não era mais a mesma mulher, ou melhor, que ela não era mais a mesma realidade, o deixava preso entre a vontade de ceder à saudade e o medo do desconhecido. Mariana caminhou até ele e o coração de Tonhão disparou. Cada passo dela parecia arrastar um pedaço da vida que ele havia tentado deixar para trás. Ela parou na sua frente, e os olhos que ele amava, agora vazios e sem vida, fixaram-se nos dele. Eu sempre estive com você, Tonhão. Mesmo quando você não me via. Mesmo quando você me esqueceu, ela disse, com uma ternura que cortava o coração dele. Era como se ela tivesse vindo para finalmente fechar o ciclo. Para terminar aquilo que havia começado. Mas, ao mesmo tempo, algo no ar dizia que não haveria mais retorno. Aquela era uma despedida, embora ninguém soubesse disso ainda. Tonhão não sabia o que fazer. A dor de perder Mariana novamente o atingia de uma forma ainda mais cruel. Ela o havia encontrado, mas talvez fosse tarde demais para que os dois pudessem voltar a ser o que eram. De repente, a casa foi tomada por um frio indescritível. O vento uivava lá fora, mas a temperatura dentro do lar de Tonhão parecia ter caído para quase zero. E, naquele momento, ele sabia que algo muito além de sua compreensão estava acontecendo. Mariana não estava ali para ficar. Ela estava ali para levar algo dele, algo que ele não podia evitar. Antes que Tonhão pudesse dizer qualquer palavra, a figura de Mariana começou a se desvanecer na penumbra. Ela sorriu suavemente, e sua voz suave sussurrou uma última frase: "Eu te amo, Tonhão, mas não podemos mais ficar. É hora de seguir." E, como um espectro, ela desapareceu no ar, deixando atrás de si um vazio que Tonhão nunca mais conseguiria preencher. Naquela noite, a tempestade cessou, mas a tempestade dentro dele apenas começava. A saudade, a dor da perda e o mistério que o cercava finalmente o consumiram por completo. Ele sabia que, a partir daquele momento, nunca mais seria o mesmo. Os anos passaram, mas a história de Tonhão e Mariana se espalhou por toda a região. O que era uma tragédia pessoal e uma história de amor impossível logo se transformou em uma lenda urbana que os caminhoneiros contavam nas longas paradas ao longo da BR-116. A história de um fantasma na estrada, de um caminhão que vagava pelas mesmas rotas que ele, se tornou algo que todos conheciam, mas ninguém queria realmente acreditar. Os motoristas mais antigos falavam em tom baixo, como se contar aquilo fosse uma forma de invocar o espírito da estrada. "Eu vi um caminhão fantasma, não tenho dúvida", dizia um deles, olhando nervoso para os outros. Naquela noite de chuva, a visão foi nítida: 2 vultos na boleia e um sorriso branco brilhando no escuro. Aquele sorriso. Nunca vou esquecer. Outros caminhoneiros, mais céticos, tentavam minimizar a história, mas mesmo eles sabiam que a estrada tinha algo peculiar, algo que desafiava explicações racionais. Caminhoneiros que passavam pela BR-116 em noites de tempestade juravam que viam um caminhão antigo, com as luzes piscando de maneira estranha, como se estivesse pedindo ajuda. Sempre acompanhado por uma figura misteriosa, com a silhueta de uma mulher e a sensação de uma presença sobrenatural. Ninguém conseguia ver o rosto, mas todos sentiam que o caminhão estava ali, como se fosse uma sombra de algo que ainda não tinha encontrado descanso. A cada curva da estrada, é como se eles estivessem me seguindo, contavam um dos motoristas mais experientes, com uma expressão tensa. Era como se o caminhão estivesse me chamando, e aquela figura na boleia. Me parecia familiar, mas eu não sabia quem era. Como se a estrada fosse uma ligação com algo além. Os motoristas, mais supersticiosos do que cientistas, falavam da BR-116 como se fosse um lugar amaldiçoado, onde os fantasmas dos antigos caminhoneiros e de outras almas perdidas se encontravam para continuar suas viagens. Com o tempo, o nome de Tonhão se tornou sinônimo de algo que não era mais só uma pessoa, mas um símbolo da estrada. "Você vai encontrar o caminhão fantasma, Tonhão. Ele te espera", dizia Asi nos postos de gasolina, em tom de brincadeira, mas com um fundo de respeito e até medo.
As novas gerações de caminhoneiros começaram a se questionar se era tudo apenas uma história inventada, ou se realmente havia algo mais, uma força que mantinha o espírito de Tonhão e Mariana viajando pela estrada, como se não houvesse mais lugar para eles em outro mundo. O mais curioso era o fato de que ninguém jamais falava de Tonhão diretamente. A história da mulher misteriosa, com uma aparência que alguns diziam ser Mariana, parecia ter ficado mais forte que a própria figura do caminhoneiro. Ele, o homem que havia sido consumido pela paixão, agora se tornava um coadjuvante da própria história. A verdadeira estrela da lenda era a mulher fantasmagórica, que em algumas versões da história não estava apenas esperando o reencontro, mas também guiando outros caminhoneiros até seu destino final. Mas o que realmente fascinava os motoristas não era a história em si, mas o mistério que envolvia a estrada. A BR-116, com seus altos e baixos, curvas sinuosas e ventos cortantes, parecia ter se tornado um local onde a vida e a morte se encontravam em algum ponto. Não importava quantas histórias os motoristas ouvissem, eles sabiam que a lenda nunca morreria. Ela sempre estaria lá, esperando por alguém que, como Tonhão, se perdesse na vastidão da estrada, entre o real e o sobrenatural. E assim, como todas as lendas, a história de Tonhão e Mariana continuou a ser contada por aqueles que viajavam pela BR-116. Em noites de tempestade, quando o vento uivava e as luzes dos caminhões piscavam ao longe, havia sempre um murmúrio, uma palavra sussurrada: será que eles ainda estão por aí, na estrada, à espera de um novo reencontro? Imagine uma estrada deserta, uma noite de tempestade, e o som constante de um caminhão cortando a escuridão da BR-116. Mas, nessa história, não é apenas o barulho do motor que ecoa no vento. Há algo mais no ar. Uma presença. Uma mulher. Mariana, cujo amor perdido transcende as barreiras da vida e da morte, se encontra com Tonhão, um caminhoneiro solitário. Você já sentiu que, por mais que tente seguir em frente, o passado sempre encontra uma forma de voltar? Talvez você tenha vivido um amor que nunca se apagou, um vínculo que não podia ser explicado, como se o destino tivesse seus próprios planos. Essa é a história de Tonhão e Mariana. Um amor que vai além do físico, além do tempo. Um amor que, embora perdido, nunca se deixa esquecer. Ao longo de suas viagens, Tonhão cruza com uma mulher misteriosa, que aparece somente à noite, quando o caminho é mais solitário. O que parece ser apenas uma conexão momentânea logo se transforma em algo mais profundo e inexplicável. O que ele não sabe é que, por trás dessa aparição, há um mistério sombrio que o levará a uma descoberta assustadora. Mariana já morreu, mas seu espírito nunca o abandonou. Prepare-se para uma história de amor que desafia os limites da realidade. Em Mariana Sombras do Amor na BR-116, você será conduzido por uma viagem emocional, onde o impossível se torna possível e a fronteira entre o vivo e o morto é mais tênue do que você pode imaginar. E quem sabe, talvez você, também, encontre um amor perdido pelo caminho, que não se limita ao tempo ou ao espaço. À medida que as sombras do amor perdido de Tonhão e Mariana continuam a ecoar nas estradas da BR-116, somos convidados a refletir sobre nossas próprias vidas. Quais amores ficaram para trás, não resolvidos, talvez até esquecidos, mas que ainda carregamos em nosso coração como uma presença invisível? Você já se sentiu preso a um amor que parecia irreal, mas que nunca desapareceu de verdade? Talvez, no fundo, essa história nos ensine que o tempo e o espaço não conseguem apagar certos sentimentos, eles simplesmente se transformam. Tonhão e Mariana nos lembram que, muitas vezes, o que procuramos está bem diante de nós, mas nem sempre temos os olhos para ver. O amor pode nos levar a lugares sombrios, mas também pode iluminar caminhos que jamais imaginamos. E, quem sabe, a estrada que escolhemos seguir não é tão solitária quanto parece. Agora, te convido a refletir que amores você tem deixado para trás. Há algo em sua vida que precisa ser reencontrado, compreendido ou até resolvido. Não importa o quão distante esse amor ou essa história pareçam, talvez seja hora de olhar para o passado com novos olhos. E se você quer continuar recebendo mais histórias como essa, inscreva-se no canal, ative as notificações e não perca os próximos capítulos dessa jornada de amor e mistério.